Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Ed, hoje com dois temas principais, tá? Vamos falar a respeito da nossa tarde cubana de ontem, né, sem redes sociais. Talvez tenha surgido a explicação para o que aconteceu. Parênteses aqui, é engraçado esquerdista reclamando de queda de rede social, né? Parece a Elise Matsunaga reclamando que arrancaram a cutícula dela. Meu Deus, vocês esquerdistas que defendem China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, reclamando porque caiu rede social, façam um favor, né? Não vou cobrar coerência porque não dá para cobrar coerência de esquerdista, mas putz, né? E depois vamos falar a respeito do chilique do Ricardo Lewandowski, que não gostou de receber uma ligação do André Mendonça. Vejam só, você não é ainda toga preta, né? Então você não pode me ligar, não. Quem você pensa que é mero mortal? Os caras realmente acham que são deuses, né? Então vamos lá, pessoal. Acredito que essa informação que eu vou passar para vocês aqui esteja passando essa informação em primeira mão, pelo menos aqui no YouTube. Posso estar equivocado, posso estar errado, posso, mas eu não vi ninguém falando a respeito disso. Caso alguém tenha falado, pode escrever no comentário, não tem problema nenhum, não quero ser o pioneiro, não. Estou só passando a informação aqui para vocês, tá? É o seguinte, uma ex-funcionária do Facebook, quando eu digo Facebook, entenda-se, a holding do Mark Zuckerberg, né? O dono do Facebook. Então, porque aí vai incluir WhatsApp, vai incluir Instagram e mais um monte de coisa aí, tá? Mas para facilitar, a gente fala Facebook, fechou? Essa pessoa tinha entrado no Facebook como gerente ou diretora de uma determinada área e depois migrou para aquela área do Facebook que, bem em tese mesmo, tá? Bem em tese mesmo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tinha como principal tarefa combater discurso de ódio, desinformação, fake news e afins, né? Porque o que acontece? Acontece o seguinte, essa é uma maneira chique, bonita, né, politicamente correta, de combater a direita. Porque tudo que a gente fala é fake news, é desinformação, é discurso de ódio. Mostrei para vocês aqui recém, aliás, todo mundo mostrou para vocês, né? As manifestações da esquerda, as mini-infestações, tem lá boneco do Bolsonaro, né, tocando fogo em boneco do Bolsonaro, né? Fazendo quebra-quebra, brigando entre si, tacando o pau no Ciro Gomes. Isso não é discurso de ódio, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é a esquerda que está promovendo isso. Então, tudo que desagrada a esquerda, tudo que nós defendemos da direita, passou a ser conhecido como fake news, como desinformação, né, como discurso de ódio. E aí, esse setor do Facebook foi criado e essa ex-funcionária era a cabeça desse setor. E o que diz a denúncia dela? De acordo com ela, assim que encerraram-se as votações para as eleições presidenciais americanas do ano passado, o setor simplesmente foi largado, foi abandonado. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Vamos ligar os pontos aqui, são só 2 pontos. O único objetivo desse suposto setor para combater fake news, combater discurso de ódio e tal, era fazer campanha para os democratas. Coibir, calar a voz conservadora nos Estados Unidos, no mundo inteiro, defendendo a candidatura do Donald Trump, a reeleição do Donald Trump. Porque vamos lá, né, gente? Se você cria esse setor para combater discurso de ódio, que, de acordo com eles, né, é uma coisa permanente, né? Nós estamos sempre propagando o ódio, né, a desinformação, as fake news, nós conservadores, né? E, bom, de acordo com a própria lógica deles, isso não se encerrou depois das eleições, né? Continua, nós continuamos propagando fake news. Então por que você vai lá e larga de mão esse setor? Porque o objetivo desse setor era impedir a reeleição do Donald Trump. Não precisa ser nenhum gênio, né? Isso não é rocket science, né? Basta você ligar os 2 pontinhos só que você chega a essa conclusão. Foi um setor criado, alimentado, desenvolvido para prejudicar a candidatura do Donald Trump à reeleição da Casa Branca, tá? Então, essa denúncia foi feita um dia antes da queda das redes sociais, e aí, o que acontece? Cai Facebook, cai WhatsApp, cai Instagram, e vocês sabem também que essa turminha tem uma mania, né, de apagar, né, aquelas coisinhas assim, de repente, que são chamadas de log, né? A gente viu isso naquela questão do hacker das urnas eletrônicas aqui no Brasil, né? O TSE apagou todos os logs, a gente viu isso
na auditoria lá do Arizona, né, que o pessoal lá do condado de Maricopa deletou os logs, deletou literalmente mais de 1 milhão de arquivos, né, pouco antes do início da auditoria. Então eles adoram apagar rastro de sangue. Então é bem plausível você considerar a possibilidade que um dia após essa denúncia, que comprometeria as empresas do Mark Zuckerberg, ele ter ido lá, derrubado tudo, para fazer aquela limpa geral, apagar o rastro de sangue, para o caso dele ser investigado e depois isso tudo ser apurado. Né? Faz todo sentido do mundo para mim e eu acredito que isso tenha sido o que de fato aconteceu. Aí vai surgir um monte de explicação. Vão dizer que foi hacker, vão dizer, já estão dizendo que é DNS, né? Servidor, enfim. Eles podem criar a explicação que eles quiserem. Para mim, é muito difícil, né, de você aceitar que uma empresa de tecnologia, uma Big Tech como o Facebook, fosse ter uma queda dessa por acidente, por hacker, por qualquer coisa nesse sentido, né, gente? Por defeito de sistema. Não dá. Não dá para acreditar nisso, né? Então, repetindo aqui para ficar bem claro para vocês. Essa pessoa fez essa denúncia, um dia antes, isso repercutiu bastante, né? Essa denúncia foi feita para o Wall Street Journal, repercutiu bastante nos Estados Unidos, ela dizendo que esse setor do Facebook, que tinha sido criado para combater fake news e tudo mais, discurso de ódio, simplesmente foi praticamente desligado depois das eleições americanas. Né? Então, isso daria a entender, né? Na minha opinião, isso deixa muito claro, na verdade, isso é quase que inquestionável, que isso foi criado simplesmente para prejudicar a reeleição do Donald Trump, né? E até porque eles sempre classificam tudo que nós dizemos como discurso de ódio e desinformação. Né? Um exemplo está aí agora na tela para vocês, quando o presidente Bolsonaro, né, falou a respeito da Bolsoquina, uma postagem dele no Facebook, o Marquinho foi lá e apagou, dizendo que isso era, obviamente, uma mentira. Ele disse isso, citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista à BBC. Então vocês veem aí que não é um episódio isolado. Duvido que vocês vão encontrar alguma coisa da esquerda, discurso de ódio, daquela época, né? Discurso de ódio, fake news, desinformação, que tenha sido deletado do Facebook. Era sempre contra os conservadores, contra o conservadorismo. Não só nos Estados Unidos, vocês acabaram de ver aí, também aqui no Brasil, né? Então, rastro de sangue apagado ou não, na minha opinião, essa é a explicação mais plausível para a queda das redes sociais que aconteceu ontem no mundo inteiro, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da questão do Lewandowski. Expliquei para vocês também, mostrei para vocês no vídeo de ontem pela manhã, que toda essa pirracinha do Davi Alcolumbre em relação à sabatina do André Mendonça é decorrente da ausência de mamata, de teta, né? Ele queria carguinhos públicos, ele e o Rodrigo Pacheco. Então, cobrando cargos públicos do governo federal. Como eles não estão recebendo esses cargos, aí o Pacheco finge que não é com ele e o Davi Alcolumbre senta na sabatina do André Mendonça como represária. Coisa de criança. Coisa de criança. Gente que não devia estar onde está. Né? E aí o que acontece? Diante de tudo isso, né, foi feita uma reclamação por parte, se não me engano, do Cajuru, a respeito da sabatina, e esse pedido caiu no colo do Lewandowski. Ciente de que esse pedido estava com o Lewandowski, o André Mendonça ligou para ele. Nada demais. Ex-ministro da Justiça, AGU, né? Conhece o Lewandowski já, futuro colega dele, ligou para ele, olha só, bater um papo aqui e tal, tipo, daqui a pouco eu vou ser teu colega, vou estar aí sentado do teu lado, não tem nada demais. E o Lewandowski não gostou da ideia, ficou chateado, porque no entender dele é como se o Mendonça estivesse fazendo pressão, né, pela sabatina. Vejam bem, mesmo que fosse o caso, estaria errado. Porque até agora, o STF não ter se manifestado a respeito disso, diz muita coisa, né? Diz bastante coisa. Porque não é só o fato do Davi Alcolumbre ter sentado, não é só o fato do Rodrigo Pacheco não estar cobrando, é o fato do STF, vejam só, não se meter.
O STF não está se metendo. Quisera eu que fosse sempre assim, né? Então, peraí, o STF se mete em tudo, mas quando acontece um negócio que inclusive diz respeito à casa, silêncio, não faz nada. Mas não foi esse o caso. Mendonça não ligou para ele para cobrar nada. Ligou para conversar, ó, tá acontecendo isso, como é que é, o que tá rolando aí? Será que vai ser possível e tal, papapá? Tirar dúvida, o cara é a primeira parte interessada nessa história. Repito, futuro colega do Lewandowski. Aí o Vampirão não gostou não, ficou chateado, né, porque um mero mortal, você só se torna imortal a partir do momento que você veste a toga sagrada, né, a toda poderosa toga sagrada, que te dá o direito de fazer o que você quiser no Brasil sem ser importunado. Enquanto você não vestir essa super toga, né, você não tem o direito de me ligar. Né? Eu sou um ser superior a você. Né? Então ele ficou chateado. O fato é que isso é inaceitável, tudo isso que está acontecendo, da parte do Alcolumbre, da parte do Rodrigo Pacheco, da parte do próprio Lewandowski, de todos do STF, nenhum foi cobrar o Alcolumbre, e fica essa pataquada ridícula, o Batoré, um Zé Ruela daquele, atrapalhando. Anteontem, acho que foi ontem ou foi anteontem, por exemplo, tem uma votação que empatou. 5-5. E aí fica aquele climão, porque tá faltando o 11º ministro lá no STF. Tudo isso porque o Alcolumbre quer carguinho público para distribuir para os amiguinhos. Né? Seu vagabundo. Você é um vagabundo, Alcolumbre. Vagabundo. Você é um despreparado, você é um cara que não sabe falar réplica. Como uma pessoa que não sabe falar réplica, chega a ser senador, pior, presidente do Senado. Presidente do Senado, um cara que não sabe falar réplica, que se comporta como uma criança birrenta, como é esse caso. É a figura representativa da decadência da política brasileira. Pessoas como Davi Alcolumbre ocupando esse tipo de posição. Pauta essa merda, seu Zé Ruela. Pauta essa merda. Deixa de ser tá? À tarde a gente volta aí com um novo tema, pessoal. Forte abraço e a gente se vê por aí.